A paz do Senhor, amados. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Canaã. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo esta Escola Bíblica. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua vida em nome de Jesus. Hoje, nós continuamos com o tema Os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição 9, o reino de Joás. Amados, o texto áureo dessa lição ele se encontra ali em Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4, que está escrito assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Amém? Lindo texto, né? A verdade prática desta lição de hoje é: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar inteiramente em Deus. Então, quando nós abandonamos toda a idolatria e deixamos todo aquilo que nós confiamos, seja a nossa confiança, a nossa força, a nossa sabedoria, e passamos a confiar inteiramente em Deus, nós temos uma intensa comunhão, uma intensa ou uma constante, na verdade, uma contínua comunhão com o Pai. Quando nós deixamos de confiar nessa falha que nós somos e passamos a achar que Deus, e confiar que Deus é capaz de fazer todas as coisas quando nós colocamos os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa sabedoria na direção de Deus, Ele fará todas as coisas melhor que nós, com certeza. Vamos ler a leitura bíblica de classe de hoje, queridos, que está lá em 2 Reis, continuando o livro de Reis, né? Capítulo 11, versículo de 1 a 3. Leia junto comigo, então, 2 Reis, capítulo 11. Depois nós leremos, mantenha em Reis ainda, no capítulo 12, depois, de 1 a 5, e também do capítulo 12, 17 a 21. Lendo, então, de 1 a 3, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia. Assim não o mataram. Versículo 3. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava na terra, sobre a terra. 2 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 5, está escrito: No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles repassem as fendas da casa, eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Né? Então, ou seja, todo o dinheiro será recolhido, e todo esse dinheiro vai ser para reparar o templo que está abandonado. 2 Reis, capítulo 12, versículo 17 a 21, ainda está escrito: Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias,
seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os mandou a Azael, rei da Síria. E então se retirou de Jerusalém. Okay? Então o rei de Israel, aqui dos reis da Síria, após receber todos os despojos de Judá, partiu em retirada por enquanto, né? No versículo 19 diz ainda: ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos nos livros de crônicas dos reis de Judá? E se levantaram seus servos e conspiraram contra ele, Joás, e o feriram na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Simeate, Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Quantas conspirações existem nos reinos, né, de Israel, tanto Israel quanto Judá, mas nós formos ver, as conspirações existem até os dias de hoje, né, como nós vemos na sociedade atual. Quais são os objetivos gerais dessa lição que tentaremos alcançar hoje? Primeiro, afirmar que o pecado leva o homem à ruína, com certeza. Desde que o homem é homem, lá no Jardim do Éden, nós sabemos que levou o homem à ruína. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, por conta do pecado, foram expulsos do paraíso, né? Objetivos específicos da lição, então, que tentaremos chegar. Apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, sua avó, né? Segundo, assinalar a restauração do templo, como foi restaurado. Terceiro, caracterizar que a idolatria de Joás e que causou a decadência do reino de Judá, né? Que é o reino de Jerusalém, capital de Jerusalém. Bom, para um pequeno parênteses aqui, para lembrarmos que Jeorão, filho de Josafá, então, ele governou sobre Judá durante 8 anos, tá? E quando Josafá, seu pai, morreu, já começou ali, então, uma grande matança. Jeorão, então, ele matou todos os seus 6 irmãos para garantir a preservação do reino. Olha, que no passado os reis, quando um rei assumia, para que ele se sentisse seguro, ele matava toda a descendência para que evitasse que qualquer um fosse requerer o seu reinado, né? Tal qual os leões fazem hoje numa matilha. Quando o leão assume, você pode ver a natureza, quando o leão assume uma nova matilha, ele mata todos os filhotes, infelizmente ele mata os filhotes ali. Mas no ser humano não era para acontecer isso, né? Os reis matam todas as familiares para evitar que haja retomada do reino ou que alguém reivindique o seu reino, né? Vamos na introdução do livro, então, dessa lição. Com apenas 7 anos de idade, Joás, então, ele começou a reinar em Judá. Como ele era muito jovem, ele recebeu orientações do sacerdote Joiada, como nós veremos aqui durante o curso, né? Durante o decorrer do curso da lição. Durante anos em que ele foi orientado, ou seja, durante todo o ano que ele recebeu a orientação de Joiada, o seu reino foi brilhante, seu reino foi próspero, seu reino foi abençoado por Deus. Todavia, quando ele deixou de atentar ao Senhor, né? Porém, todavia, no entanto, que ele tinha uma convicção fraca perante o que ele aprendeu, né? Então, não foi tão suficientemente forte para o mantê-lo na presença de Deus. Então, após a morte de Joiada, o sacerdote que o orientara desde pequeno, ele deixou-se influenciado pelos maus amigos, pelas más companhias e pelos maus conselhos, né? Como nós sabemos. Tem até um provérbio, tem até um versículo de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Aí tem até um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Isso é um ditado popular, né? Então, na verdade, a pessoa pode ser até boa, mas dependendo com quem ela anda, ela acaba sendo influenciada, né? Então tome cuidado com quem você anda. Você pode ter um coração muito bom, pode ser uma pessoa reta perante o Senhor, mas depende com quem você anda durante muitos anos, você pode estar se assimilando como o próprio rei Salomão, que achou que aquelas muitas mulheres dos outros reinos não influenciariam ele, porque ele era um homem sábio, um homem capaz. No entanto, nós vemos que ele foi influenciado a deixar de adorar a Deus e adorar os falsos ídolos, né? Um homem mais sábio da terra. Veja só, que dirá nós, podemos ser influenciados, né? O primeiro tópico da lição, meu amado, está escrito assim: o livramento de Joás. E o subtópico, as
tramas reais. Continuando nas tramas, né? Tanto em Israel quanto em Judá, porque Israel, nós lembramos que Israel era o reino do norte e Judá o reino do sul, né? Lembrando que o reino do norte tinha 10 tribos e o reino do sul tinha 2 tribos. Existiam acirradas disputas, ou seja, grandes disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e interesses econômicos, como se não houvesse ainda hoje, né? Toda acirrada briga intrincadas por políticas e economia, né? A casa de Israel, então, a casa de Judá, no caso, havia se aparentado com a casa de Israel. Isso por motivo político, então, né? Veja bem, através da filha Atalia, que era a filha de Acabe e de Jezabel. Imagina então que Atalia foi forjada através do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel. Então boa coisa não poderia vir de lá, né? Então Atalia se casou com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jeorão morreu, imagina que Acasias, o seu filho, começou a reinar no seu lugar. E reinou por apenas um ano. E nós sabemos que assim como Jezabel influenciava no reino de Acabe, também Atalia influenciava no reino de Acasias, o seu filho. Porém, Acasias ele reinou durante um ano e logo em seguida, olha o que acontece. Atalia usurpou, ou seja, tomou o trono para si, começou a reinar no seu lugar, no seu filho. Conforme nós já lemos lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 3, se tiver lembrado ali, que Atalia, mãe de Acasias, começou a reinar logo após a morte do seu filho, né? E ela tentou ali acabar com a família real, como nós vemos. Depois veremos mais detalhes sobre isso. Segundo o subtópico, está escrito assim, a coragem do sacerdote Joiada. Sabemos que para ir contra um rei, entra contra os poderosos, tem que ter muita coragem e tem que ter muita direção de Deus, né? Então Atalia herdara toda a perversidade, toda a maldade do seu pai Acabe e da sua mãe Atalia, sua mãe Jezabel, né? Para se assentar no trono, ela matou todos os seus membros da família. Para ser mais claro, matou todos os seus netos. Veja só, uma mulher que tem vários netos e matou todos os netos para poder tomar o poder. Olha só a ganância até onde chega. Em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, abra comigo lá essa Bíblia, queridos. Já é uma referência que está correlacionada com reis, né? 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Só para situarmos aonde aconteceu isso. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar, matar o restante da família real de Judá, ou seja, todos os seus netos, descendentes de Acasias, porque ela tomou o poder e não queria que ninguém reclamasse o seu reino. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha mais ou menos quase um ano ainda, né? E foi escondido dela pela sua tia Jeoseba, nomes bem complicados, né? Esposa do sacerdote Joiada. Jeoseba, ela era tia de Acasias. Logo, era tia de Joás, tá? Conforme nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 11, versículos 2 e 3, lá do início que nós lemos. Nesse período, Joiada foi preparado no templo do Senhor e foi ensinado pelas leis mosaicas pelo sacerdote. Ou seja, ele ficou ali durante os 6 anos aprendendo sobre a palavra, sendo instruído de como ele tem que buscar o Senhor, no único e só Deus. Tudo que Moisés escreveu sobre as leis, ele recebeu do sacerdote Joiada, né? Terceiro subtópico aqui, nós vemos que então a estratégia bem-sucedida. Que estratégia foi essa? Quando Joás completou 7 anos de idade, após ter sido preparado, ter sido ensinado, ter sido direcionado pelo sacerdote, Joiada, o sacerdote, armou então uma grande estratégia para empossar o legítimo rei. Então ele combinou com todos os capitães da guarda e no dia planejado por ele instituiu Atalia, que era uma pessoa que tinha tomado, a avó que tinha tomado o reino de uma forma errônea. Então o trono e proclamou Joás como rei supremo, como único rei digno de Israel, ali, digno de Judá, né? Que era o rei verdadeiro. Como está lá em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 11. Diz assim lá, leia comigo na tua Bíblia depois, tá? Então Joiada e seus filhos, trouxeram Joás, né? O filho do rei,
para fora, puseram coroa sobre a cabeça dele e lhe entregaram uma cópia da lei. E depois ungiram Joás e proclamaram rei. E todos gritavam, viva o rei. Dá para imaginar que nesse momento a Thalia deve ter ficado apavorada, porque ela viu um rei sendo empossado, logo saberia que ela teria que ser exterminada ou tirada do poder, né? Então Joiada naturalmente passou a ser o corregente, porque imagina, uma criança de 7 anos não tem como governar o reino de Judá. Logo, Joiada passou a ser o corregente, e tudo que seria feito naquele momento era dirigido pelo sacerdote e de acordo com a palavra de Deus, né? Pois ele não tinha condições de governar um reino. O sacerdote, então, como homem temente a Deus, ele destruiu todos os altares sacerdotes de Baal e conclamou então ao povo para remover do templo todos esses ídolos, imagens e altares que outrora eles idolatraram por conta da influência de Atalia, né? Filha de Acabe e de Jezabel. E reafirmaram uma aliança com Deus, conforme nós vamos ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 23, versículo 16 e 17. Leia comigo aí. Versículo 16. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam um povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Ou seja, eles realmente resolveram acabar com toda a idolatria, destruir os templos pagãos e dizer que só Deus era Deus. Ou seja, voltando às raízes de que Deus queria realmente que fosse o único Deus perante Israel. Sintetizando esse tópico número 1. Há momentos em que o perigo nos rodeia, né, nos cerca, e nós não percebemos que estamos correndo risco, como aconteceu com Joiada. Era uma criança de apenas quase 1 ano de idade, e ele foi livre da morte por conta que Deus tocou o coração da sua tia. Então são essas horas que o Senhor intervém, que nos concede um escape de proteção contra todo o mal. Muitas vezes você pode estar indo para um trabalho e você nem sabe que Deus te livra durante o caminho, durante o percurso de grandes acidentes, de grandes problemas, né? Quantas vezes Deus não te livrou da morte, podia estar dado um problema em você, Deus te tocou e te curou. Quantos livramentos você já teve e você nem sabe que Deus te livrou. Mas Deus tem cuidado de todos aqueles que o temem e o buscam, né? Como nós estamos vendo aqui, Deus tinha um propósito com Joiás, para retomar o reino de Judá e colocar o reino novamente no trilho, ok? Então Deus livrou ele da morte. Segundo tópico da lição, o reinado de Joás e a reparação do templo. E o primeiro subtópico é a arrecadação para a reparação do templo, ok? O reino de Joás foi muito próspero no início, enquanto Joiada aconselhava, ou seja, enquanto o sacerdote seguia a palavra de Deus, seguia o reino, segundo a palavra de Deus, o reino prosperava, o reino é de vento em popa, ou seja, o reino ia abençoado. Ou seja, enquanto nós buscamos o Senhor, trazendo para nossas vidas, enquanto nós vivemos segundo a graça, segundo a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus não deixará faltar nada na sua casa. Deus abençoará todo o fruto da sua videira, da sua casa, tudo que entrar na sua casa prosperará. Enquanto nós vivemos segundo a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui então que o reinado de Joás foi abençoado. E como a adoração a Baal havia sido muito incentivada nos reinos anteriores, nenhuma manutenção havia sido feita no templo de Deus. Tá? Então o templo estava abandonado. O templo de Deus, ao qual os israelitas iam adorar a Deus, estavam abandonados, porque o povo estava adorando falsos ídolos, né? E por isso ele estava em condições precárias. Logo então, Joás, incentivado pelo sacerdote, ele incentivou o povo e os sacerdotes então a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Por isso que nós vemos lá no começo de Reis que eles arrecadaram dinheiro e para reparar o templo. Às vezes é necessário, queridos, que nós paramos e refazemos muitas vezes o nosso templo, né? Quando nós estamos totalmente fora da vontade de Deus e nós voltamos para a presença de Deus, nós temos que reparar o templo, temos que consertar o tabernáculo que somos nós, né? Temos que nos livrar da idolatria, livrar do pecado, livrar daquelas coisas que destroem o templo. Quando nós abandonamos Deus,
quem é destruído não é nós que somos destruídos, nós somos o templo de Deus. E quando nós abandonamos Deus, nosso templo, que é o templo de adoração a Deus, acaba sendo destruído. Então precisamos restaurar esse templo de adoração a Deus para que possamos retomar a presença de Deus em nossas vidas, né? Isso que fica para nós nesta lição. Segundo subtópico, então, a fidelidade dos tesoureiros, né? Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a grande fidelidade que esses tesoureiros tiveram, né? Esses sacerdotes, eles tiveram ali na administração do dinheiro, que é coisa muito importante. Segundo a Reis 12:15 diz assim: e não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Que bênção, né? Então, tudo que era arrecadado para a reparação do templo, ninguém pedia para se confirmar, para se comprovar onde foi gasto, onde não foi gasto, porque todos confiavam naquele sacerdote. Como é bom você poder confiar numa pessoa, você poder colocar dinheiro na mão dela e saber que ela vai gastar, vai comprar, não precisa nem trazer comprovante, vai trazer todo o troco, todo o dinheiro de volta para você e você pode confiar, né? É bom saber disso. É bom ter servos, ter alguém que confiamos completamente, né? Graças a Deus. Terceiro subtópico, então, a fidelidade, um atributo que enobrece. Fato é, quando nós somos fiel a Deus e fiel às pessoas que nos seguem, fiel ao nosso patrão, fiel à nossa empresa, nós somos enobrecidos perante Deus e perante os homens, né? Quando nós somos fiéis, eu me lembro que quando eu me converti, e para ser testado, eu me lembro que toda vez que eu ia fazer uma compra no lugar, por exemplo, na padaria comprava alguma coisa, a pessoa sempre me devolvia um troco a mais, né? E antes de me converter, quando eu devolvia, eu pegava o troco e falava, é meu, eu ganhei. Mas quando eu passei a me converter, a fidelidade passou a entrar no meu coração. E aí, para ser testado, o Senhor permitia que as pessoas me davam troco e muito mais do que eu tinha dado. Você me lembra que uma vez eu tinha dado, acho que tipo R$10, a pessoa devolveu o troco de 50 para mim. Mais ou menos isso, né, na época. Só para com relação ao dinheiro de hoje, né? Eu dei 10, me devolveu um troco de 50. Eu falei, meu, quanto dinheiro? Eu falei, não, eu te dei só 10. Não, você me deu 50, ainda brigou comigo ainda. Não, você me deu 50. Eu falei, não, eu te dei R$10, tenho certeza. Aí a pessoa pegou de volta e ficou me olhando com cara de ué, né? Porque não é muito comum a pessoa devolver o dinheiro, né? Eu falei, meu, e por muitas vezes o Senhor testou minha fidelidade, permitiu testar minha fidelidade, para ver se de fato eu havia me convertido, né? Então não importa a quantia, querido. Não importa o dinheiro que está sendo administrado, se é referente à igreja, se é referente a algum parente que te deu, se é a sua empresa, né? Deus, ele jamais se alegrará, se agradará de qualquer subtração, de qualquer dinheiro que você tire de alguém que te confia nas suas mãos, qualquer valores financeiros, pessoais de outra pessoa, da igreja, de uma empresa, de um parente que te confiou um dinheiro, Deus jamais se agradará se você tirar um centavo desse dinheiro. A palavra de Deus incentiva, então, a prática dessa fidelidade. Como nós lemos lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, só vou relembrar esse provérbio que é muito importante. Não te desampare a benignidade, né? Ou seja, não te abandone a bondade e a fidelidade. São as irmãs gêmeas, né? A bondade e a fidelidade te acompanham por todos os seus dias. Ata ela no teu pescoço, ou seja, coloque ela à volta do teu pescoço para você que não perca, né? Porque está muito ali grudado no teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração, ou seja, registra para que você possa manter a benignidade, que seria a bondade e a fidelidade, sem a qual nós não podemos ver a Deus, né? Acharás graça, então, e entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então, quando nós somos fiéis a Deus e benigno, bondoso com as pessoas, temos a benignidade e a fidelidade, não só as pessoas vão nos ver, mas Deus também em primeiro lugar, né? Como Deus olhava para Jó e dizia, homem fiel e justo é Jó. Então Deus está contemplando tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você executa. Às vezes que você está lá naquele lugarzinho escondido, lá naquele canto, lá num lugar que ninguém está te vendo. Lá naquela sala escondidinha no teu computador, você está vendo uma coisa que só você está vendo, né? Deus está vendo. Deus está contemplando tudo que você faz, fala, pensa. Lá naquele lugar que você vai, que ninguém está sabendo, Deus está vendo, Deus contempla. Então, nós temos que ser fiel a Deus na presença dos homens ou na presença de Deus e longe dos homens, né? Seja fiel em tudo que Deus te coloca nas mãos e seja benigno e fidelidade a Deus e aos homens, amém? Sintetizando esse tópico 2, aquele que administra os bens destinados às obras de Deus devem fazê-lo com dedicação,
verdade e amor. Ou seja, todo aquele que administra o dinheiro que Deus, que é para a obra de Deus, na igreja de Deus, né? Na casa de Deus, para a manutenção do templo de Deus, que o faça com fidelidade, que o faça com amor e com verdade, né? É tão bonito você se confiar e saber que tudo que nós depositamos no trono, na presença de Deus, nós sabemos que é para operar, para abençoar, é para abençoar o que nós estamos aqui hoje realmente usando, fazendo aqui, todo o dinheiro que já foi trazido de oferta para aqui, nós vemos que foi usado para construir esse lugar maravilhoso, para estarmos ministrando a você. E hoje vocês podem ver que nós estamos usando realmente aquela oferta que foi pedida outrora para a construção desse local maravilhoso, para estar ministrando as aulas da escola dominical, né? Então é bom saber que homens fiéis a Deus são homens de confiança e são dignos de confiança. E tem que ser mesmo, né, queridos? Porque a palavra diz, a quem for muito dado, muito vai ser cobrado, né? Ou seja, Deus também vai prestar, nós temos que prestar conta a Deus tudo quanto nós fazemos. Tudo quanto nós executamos aqui na terra, seja com o dinheiro que nos é passado, para trabalhar, para administrar para a igreja ou não, nós prestaremos conta um dia. Ou seja, tudo que você faz hoje está sendo registrado no livro da vida. E um dia nós teremos que falar com o Pai. Por que você fez isso? Por isso, por aquilo. Então por que você não desviou, você sabendo que a verdade era esta e essa? Você conhecia a minha palavra. Por que você não executou a minha palavra? Deus vai te cobrar. Então, mediante o teu conhecimento, você vai ser cobrado. Não adianta ela falar assim, mas eu não sabia. Mas está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Deus honra aquele que é benigno e tem a fidelidade, né? Então, sintetizamos isso, esse segundo tópico. E passando agora para o terceiro tópico da lição, que é a conspiração contra Joás, né? E vamos ver por que Joás, então, recebeu a conspiração que aconteceu com Joás, porque ele não seguiu a direção da palavra de Deus, né? E o primeiro subtópico é o declínio do reinado de Joás. A história de Joás, então, nos revela que ele não tinha firmeza, ele não tinha convicção em toda a palavra que ele aprendeu lá, que ele ficou 6 anos estudando ali junto com o sacerdote. Então ele deixou facilmente tudo que ele aprendeu, ele abandonou tudo que ele aprendeu de imediato, né? Segundo a Crônicas 24, 17, diz assim, depois da morte de Joiada, os líderes de Judá, olha só, vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu os seus conselhos, ou seja, então tudo aquilo que ele ouviu durante 6 anos, conselho do sacerdote, inclusive foi abençoado por conta disso. Após a morte do sacerdote, ele abandonou o conselho e seguiu o conselho de todos os reis que estão à sua volta e eram maus conselhos, né? Então, quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter a sua fidelidade, a sua integridade, a sua inteireza perante o Senhor, né? Porque ele não estava firmado, ou seja, ele ia para ouvir a palavra de Deus, ele entrava por aqui e saía por aqui. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e não guardamos? Não basta você só ouvir, você tem que ouvir e colocar, escrever na tábua do teu coração e praticar também, né? Porque não adianta você só ouvir e esquecer, senão acontece que nem o rei Joiada. Depois vem mais influências e te aparta da presença de Deus, né? Quanto mais agora, né, que teve esse problema de pandemia, quantas pessoas não se desviaram da presença de Deus por conta que ficaram longe da igreja, né? Ficaram longe da pregação, próximo, perante os pastores, né? Então, quando o sacerdote Joiada morreu, ele não conseguiu se manter fiel, né? Como nós vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18. Leia comigo lá. Abandonaram, então, o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e sobre Jerusalém, né? 2 Reis, capítulo 12, versículo 17 e 18, também está escrito assim, só para relembrar esse versículo, para ficar bem claro, para relembrar, passando um tempo que nós lemos, né? Nessa época, então, Azael, rei da Síria, ele guerreava ali contra Gade, contra a região ali de Jerusalém, e por conta, então, da infidelidade de Joás, este rei passou a atacar a Jerusalém, a Judá, né? E o rei Joás, o que ele fez? Ele foi lá perante o rei de Azael e ofereceu ali objetos, ou seja, vou pagar para ser livre, ou vou pagar para que você não me ataque. E foi lá, pegou todos os objetos sagrados que estavam no templo do Senhor, a qual Josafá, o seu avô,
seu tataravô e seu avô Jorão e seu pai Acasias, ele armazenou no templo do Senhor, os reis anteriores, né? E entregou ao rei Azael, né, da Síria. E assim ele deixou o templo do Senhor sem aquilo que era para adorar o Pai. Quantas vezes nós, muitas vezes, temos tesouros dentro de nós? Quantas vezes temos tesouros dentro de nós e nós abandonamos muitas vezes a adoração a Deus e jogamos esse tesouro para as coisas do mundo, né? Porque o inimigo às vezes vem nos atacar e nós pegamos e jogamos fora todo o tesouro, como Joás o fez, né? Não dando valor, não dando importância às coisas sagradas de Deus, né? Como é mal, como é ruim um coração não agradecido, né? Então as más decisões de Joás e as suas desobediências resultaram então na falta de prosperidade, como nós vimos. Como ele abandonou Deus, nosso Deus também o abandonou, deixou ele à mercê dos seus inimigos, né? E é mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele, que ocorreu, né? Ele foi assassinado por conta do seu abandono a Deus. Então essa é uma tragédia, que consequências de desobediência e perda de confiança em Deus. Quando nós perdemos a confiança em Deus, quando nós abandonamos a Deus e deixamos de seguir a palavra de Deus, consequentemente nós perdemos a presença de Deus. Nós perdemos a graça de Deus na nossa vida e logo o inimigo vem nos atacar, porque nós estamos à mercê do inimigo, né? Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e o encontramos pelo caminho e nos encontramos por caminhos tortuosos, caminhos errados e da apostasia, a consequência é tragédia e é inevitável, com certeza. Quando nós estamos na presença de Deus e vamos para o mundo, com certeza o inimigo vem nos atacar, porque ele sabe que se você não é daqui, logo ele vem com tudo para nos atacar. Segundo subtópico da lição é a conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás, então, ela teve início após a morte do sacerdote Joiada, porque ele não tinha seu coração firme, como já falamos, reafirmamos, e o rei, por sua vez, ele seguia todo o ensinamento do sacerdote, tá? No início, mas passou a seguir conselhos dos seus amigos, né? Maus conselhos, por de passagem, né? Dos reis de Judá, dos príncipes de Judá que estão à sua volta, né? E abandonou o Senhor e voltou a adorar os ídolos dos seus antepassados, né? Lá de Acabe, de Jezabel, né? E criou novamente falsos ídolos e abandonou a Deus. Como Deus fica triste, né? Quando nós, conhecendo Ele de fato, conhecemos a Deus e deixamos de adorar a Deus, passamos a confiar em falsos deuses, em coisas que nos cercam, que ofuscam nossos olhos e deixando de achar que Deus é um Deus verdadeiro, né? E passamos a confiar em madeira, pedra, pau e coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Deus se entristece muito. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 21, diz assim: então o Espírito de Deus veio a Zacarias, né? Porque nesse momento, quando Joás estava ali cometendo erros, né? Zacarias, ele veio e profetizou, né? Veio ali, profetizou perante o rei, falando que ele estava errado, né? E esse rei, então, ele o matou, né? E aqui está o exemplo, aqui a referência de como aconteceu, né? Só que esse Zacarias aqui que está referenciando aqui não é o Zacarias lá do profeta Zacarias, porque o profeta Zacarias, ele veio a existir já depois que foi levado para cativeiro, né? Já no cativeiro. Então esse Zacarias aqui era o filho de Joiada, tá? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 e 21 novamente, tá? Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se pôs de pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor e com isso deixaram de prosperar, visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. Veja só que tristeza, né? Um homem foi tomado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh de Deus e profetizou a verdade para o rei. E esse rei não suportou a verdade e mandou matá-lo, né? Mas a paga veio logo em seguida, né? Então o juiz de Deus veio até Joás
através do exército sírio, como já estava acontecendo antes, né? E pelejou contra ele. Após a batalha, foi ferido e seus próprios servos, olha, os próprios servos de Joás, conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 25, está escrito assim: os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. E ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Ou seja, ele não teve nem a honra de estar junto no cemitério dos reis, porque ele foi um rei desobediente e não fez a vontade de Deus, né? E para arrematar aqui o que Paulo está dizendo, quão perigoso então é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. É muito perigoso. Quando nós abandonamos os maus, quais são os bons conselhos do céu? A palavra de Deus. Esses são os bons conselhos dos céus. Para seguir muitas vezes os maus conselhos do mundo, né? O próprio Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Pense em tudo isso. O que é excelente? O que é digno de louvor? Pense nisso. E aí Paulo continua. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Ou seja, Paulo ensinou a palavra de Deus. Então, assim, continue e pense a praticar, não só ouvir, mas praticar tudo o que vocês ouviram de mim. Paulo continua ainda, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Ou seja, Paulo não só falava, Paulo também praticava a palavra. Então não basta você só falar, você tem que fazer. O maior exemplo de ensino é a prática, é o exemplo da execução. Eu falo, eu faço, logo eu sou exemplo. Então Paulo era assim, faça como eu faço, não como eu só falo, mas como eu falo e faço, né? E aí continuando, então Deus da paz estará com você, ou seja, você terá paz na entrada e na saída. Então, se você seguir o conselho da palavra de Deus, segundo Paulo está dizendo, afirmando, a paz de Deus estará com você. Você não se afligirá. Quando se deitar sua cabeça sobre o travesseiro, você dormirá. Não haverá preocupação com nada do dia de amanhã, porque Deus proverá todas as coisas. Não podemos, então, deixar de discernir as coisas do Espírito. Não podemos deixar. Pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Vou repetir. Nós não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito. Pois a palavra de Deus, esta palavra aqui, diz que temos a mente de Cristo. Nós temos a mente renovada, restaurada. Nós podemos nos amoldar, como Paulo falou lá em Romanos capítulo 12. Nós não podemos amoldar este mundo, mas temos que renovar nossos pensamentos, nossos sentimentos pela palavra de Deus, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo escreveu assim: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem conhece? Quem conhece? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Quem sabe? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está afirmando então que nós temos uma mente renovada, restaurada pela palavra, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós passamos a ter uma novidade de vida. Passamos a ter uma mente não mais cauterizada pelo pecado, mas renovada pela palavra. Em suma, tudo que nós ouvimos aqui, estamos sobre o reino de Joás. Nós entendemos então que o reino de Joás só faliu porque ele abandonou a palavra de Deus, porque ele abandonou os bons conselhos da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus por conta do que o mundo está falando, por conta do que a televisão está propagando, por conta do que a televisão está nos ensinando. Aqui são falsos ensinos, temos que ficar com a palavra de Deus, né? Sintetizando então, capítulo 3, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins. Repetindo, a desobediência a Deus, a sua palavra,
E a confiança no nosso próprio braço nos leva a ruínas, nos leva à destruição, que afetam o destino das nossas vidas. De fato, quando nós passamos a confiar no nosso braço, na nossa capacidade, na nossa inteligência, né? Nós passamos então a entrar pela ruína, como aconteceu com o rei Joás. Passou a confiar nos seus amiguinhos, nos seus príncipes, com maus conselhos que eles estavam dando, ou seja, nos conselhos do mundo, e deixou de lado aquilo que ele aprendeu com o sacerdote, a palavra de Deus. Logo, ele foi levado à ruína e mais, à destruição, e perdeu o seu reino. E para concluir essa lição, queridos, Joás foi levado então ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada, pela grande coragem do sacerdote e pela sua esposa, que o tirou ali, que ia ser morto pela sua avó. Então, desde um ano já foi tirado, foi salvo, e no entanto ele não reconheceu que Deus o salvou, o livrou. Quantas vezes nós não reconhecemos que nós somos livres desse mundo, fomos livres da morte, morte eterna, e não reconhecemos que Deus está conosco, né? Então, no início do reinado, então, ele reparou o templo, ele fez tudo que era certo, ele destruiu vários artefatos de adoração a Baal e restaurou, então, o templo de adoração a Deus, que nós fazemos a mesma coisa, né? Porém, após a morte de Joiada, ele abandonou, afastou-se do Senhor e passou a ouvir maus conselhos, passou a adorar novamente ídolos, passou a ir para o conselho do mundo, né? Então a nação da noção de justiça que ele tinha, ele abandonou e mandou até assassinar um sacerdote que profetizou a verdade de Deus, pelo Espírito de Deus. Olha só quanta maldade veio ao nosso coração quando nós abandonamos a Deus. Até querer matar um profeta que ele mandou matar. Então o seu reino entrou em decadência e acabou, então, assassinado, morto pelos seus próprios servos. Então, o que nós entendemos com relação a tudo isso? Que o Senhor, Ele deixa a palavra. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou deste mundo. Que nós possamos preservar a palavra em nosso coração. A bondade e a fidelidade possa estar em nossos corações. Que nós não deixemos a palavra de Deus por conta das coisas que ouvimos do mundo. Pela ganância deste mundo. Pelo brilho desse falso ouro, né? Pelas riquezas que muitas vezes tentam ofuscar o brilho da presença de Deus na nossa vida. Que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa direção na presença de Deus. Que possamos fortalecer pelo Espírito Santo. Que o Senhor guarde os seus pensamentos, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor guarde a sua casa, que Ele abençoe desde o seu levantar ao seu deitar todos os dias. Que a palavra de Deus possa ser escrita no seu coração e te guardar de toda má companhia. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que possa ser abençoado e que seja bem-vindo na próxima aula. Que o Senhor permita que nós possamos nos encontrar na próxima aula, em nome de Jesus, e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Bem? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a próxima aula. Amém.